Paz do Senhor a todos, que sejam todos bem-vindos nesta hora. Estarei nesta noite, nesta hora, junto com vocês, orando, lendo a palavra de Deus, entendendo a voz de Deus, conhecendo mais de Deus. Venho nesse horário porque as Escrituras Sagradas, a palavra santa de Deus vai dizer em Romanos capítulo 13, versículo 12, que a noite é passada e o dia é chegado e nós devemos nos revestir das armaduras da luz e rejeitar todas as obras das trevas. Sabemos que o dia ele é composto de 4 períodos: madrugada, manhã, tarde e noite. E sabemos que se encerra um dia e se começa um outro. E nós precisamos ter o cuidado de oferecer as primícias para Deus. Sabemos que a palavra de Deus também vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender e nos instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja aperfeiçoado para toda boa obra de Deus. Então nós precisamos conhecer mais de Deus, precisamos entender a voz de Deus. É como eu digo, o grande trabalho de Deus não é falar. O maior trabalho que Deus tem com toda criatura e com todo ser é que ele entenda a voz do Senhor, que ele possa compreender o que Deus está falando, o que Deus quer ensinar, o que Deus quer sinalizar. A palavra de Deus, ela é preciosa, ela é simples, mas o conhecimento da palavra de Deus, ele é muito profundo. E quanto mais nós vamos nos aprofundando na palavra, nas sagradas escrituras de Deus, mais a gente consegue acessar a preciosidade, o grande, imenso valor que tem de ensino para nós. E muitos querem conhecer a Deus e às vezes não sabem o melhor caminho, a melhor direção. E que nessa hora você possa, que queira mais de Deus, aprender mais de Deus, busque pela palavra de Deus através do princípio. E eu te convido a abrir a Bíblia em Gênesis, que fala do começo, do início. Gênesis capítulo 1, verso 1, onde nós vamos já aprender o que Deus é. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. Um dia eu perguntei para Deus: Deus, me dá uma palavra que demonstre a essência do teu poder. E Deus me deu esse capítulo e esse versículo diante deste livro. Porque desde o princípio Deus se apresenta como um Deus que faz, que opera e que realiza. Porque ninguém pode criar se não tem poder, se não tem autoridade, se não tem conhecimento, se não tem sabedoria. Ninguém cria nada. E aqui, desde o princípio, Deus já se apresenta como um Deus absoluto e único, que não há alguém igual a Ele. Ele é incomparável. E nós precisamos nos aproximar dia após dia da presença de Deus, para poder ter intimidade com Deus. E um meio é a palavra do Senhor. Nós sabemos que tem muitas formas, muitas maneiras de Deus falar, através de sonhos, revelações, visões, de tantas coisas que Deus às vezes pode usar diante da criação, até mesmo da natureza, dos animais, das coisas que Deus instituiu na terra. E aqui, nesse primeiro capítulo, a gente vai ver o quanto Deus começou a observar e a ver as coisas na terra
e que precisava ser completada, que precisava ter algo a mais para que a terra pudesse ser habitável. Nós vamos observar que até o quarto dia, Deus ele separou muitas coisas, cada coisa no seu lugar. Então Deus já, desde o início, nos ensina a selecionar as coisas que estão diante dos nossos olhos, diante da nossa vida. Nós precisamos entender que Deus já estabeleceu uma ordem, um modelo para que nós possamos viver nesta terra, para que nós possamos ter o controle das coisas. Deus ele estabeleceu tudo no seu devido lugar, aquilo que tinha que estar, onde está, com seus limites. E nós sabemos que o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos, ele é um Deus de ordem, é um Deus de regra. E toda pessoa que vive com regra, regrado, é uma pessoa que tem ordem, que a sua vida, ela é uma vida repleta de coisas que para tudo tem um horário. Sabe, nós precisamos entender que tudo existe um tempo e um lugar. Tudo existe, porque Deus já estabeleceu e fundou todas as coisas desta forma. E nós precisamos ver como Deus vê. Nós precisamos ver o que muitas das vezes está fora do lugar na nossa vida. Nós precisamos ver aquilo que precisa estar, aquilo que nós precisamos trazer à existência. Como Deus, desde o princípio, viu que se não houvesse luz sobre a terra, não teria como haver outras coisas. E ele chamou a existência e disse: haja luz. Porque ele trouxe algo que viesse a completar na terra. E quantas coisas na nossa vida precisam ser preenchidas pela luz de Deus, pelo poder de Deus. Tem coisas que nós precisamos entender e compreender que nós temos o poder e a autoridade do Senhor dentro do nosso ser para declarar palavras de poder para chamar à existência aquilo que não existe, aquilo que não está. Porque Deus assim começou a fazer a grande obra na terra. O primeiro dia que Deus ele começou a trazer a existência das coisas e separar as coisas, não existia, mas Deus fez com que existisse através do poder da palavra. Nós sabemos que carregamos um poder na nossa língua para declarar coisas que precisam ser. Coisas que precisam existir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos usar o princípio da origem da criação para que possamos edificar a nossa vida e a obra do Senhor sobre nós. Tudo aquilo que talvez está desorganizado, está bagunçado na tua vida, está sem controle, é nessa hora que você, junto comigo, vai orar e ver, e chamar as coisas, determinar os limites de todas as coisas, porque tudo precisa ter um limite. Nós sabemos que tudo existe o sim de Deus ou o não de Deus, e nós precisamos aprender a lidar com o sim e com o não. E não é diferente na terra. A terra precisa ter os seus limites. As coisas na nossa vida precisam ter as suas restrições. Nós precisamos restringir muitas coisas na nossa vida para que nós possamos ir bem, para que nós possamos nos dar bem diante de Deus. Então que você nesta hora venha orar comigo. Não sei que causa, que situação
o momento que você está, talvez um momento difícil, mas deixa eu te dizer, Deus com você é a maioria. Você entendendo e compreendendo o que você precisa fazer em Deus, você vai vencer todos os empecilhos, todas as barreiras da tua vida, porque Deus é Deus de sobrenatural. Então que você nessa hora feche teus olhos, levante as tuas mãos aos céus, apresente as tuas mãos como um instrumento de Deus para interceder pela tua vida, em todas as áreas da tua vida que precisa mais de Deus, que precisa do conhecimento e do entendimento de Deus sobre você. Que Deus te ensine, que Deus te instrua a lidar com tudo que você tem sobre as tuas mãos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, diante da tua presença, nós viemos a Ti, Senhor, a orar nesta hora, a chamar por Ti, a chamar pela Tua presença, pela Tua companhia, pela Tua estada. Sê conosco, Senhor. Sê com esta vida, com esta pessoa, que nesta hora, Deus, está, Pai, prostrada, rendida ao Teu senhorio. Para Deus poder, Pai, ser ensinada e capacitada, habilitada, Deus, a, Pai, conduzir tudo que está na sua vida, a conduzir a sua vida, a conduzir as suas finanças, a pôr em ordem aquilo que precisa estar em ordem, a colocar nos seus devidos lugares, Pai, aquilo que está fora. Deus, no nome de Jesus Cristo, vem com a tua sabedoria, com a tua palavra, que ela entenda, Deus, que ela precisa saber, Pai, separar, Pai, as coisas dentro da sua casa, dentro do seu coração, aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, aquilo que é agradável diante dos teus olhos, que permaneça, que fique sobre o seu coração, para Deus instruir essa pessoa a viver e a andar no Senhor. A Pai cumprir com seu propósito nesta terra, Senhor, organizando, ajustando e reajustando o que precisa na sua vida diante do Senhor. Tudo aquilo que, Pai, está fora do controle, aquilo que ela perdeu o domínio, Pai, ela venha tomar novamente sobre a sua vida o controle, o domínio, o governo do Senhor sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Que Deus venha te abençoar da mesma forma que no quinto dia Deus abençoou. Que a bênção de Deus repouse sobre o teu coração, trazendo paz, tranquilidade e alegria, trazendo a luz do Senhor para resplandecer em meio a tudo aquilo que era treva, em meio a tudo aquilo que você não enxergava, não via, estava obscuro, que teus olhos se abram para ver além, para ver como Deus está vendo. Que no nome de Jesus Cristo, você nesta hora venha ter coragem, venha ser encorajada pelo Espírito Santo de Deus para compreender mais, para entender mais, para saber mais. Que Deus, no nome de Jesus Cristo, venha mudar tudo o que precisa mudar, mover tudo o que precisa mover sobre a tua vida, para que você viva o novo de Deus, um novo tempo, um novo dia na presença do Senhor, revestida com a capacidade da palavra do Senhor. Porque o Deus que tu serve, o Deus que tu busca, é um Deus de sobrenatural. É um Deus absoluto e único, inigualável. É um Deus que faz, que age, que opera. E agindo o Senhor em teu favor, se movendo a mão de Deus em teu favor, o milagre, ele acontece. O sobrenatural, ele vem. Que no nome de Jesus Cristo, esta palavra, ela te traga
a essência de Deus. Que esta palavra ela abra o teu entendimento com clareza. Que Deus te abençoe e até um próximo momento na presença do Senhor, para conhecer mais de Deus, entender a voz do Senhor, poder compreender as sagradas escrituras, para poder viver o melhor nesta terra. Que Deus te abençoe. Descanse na paz e na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.